Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos dar continuidade aos discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. E chegamos então ao capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Vamos fazer a leitura nesta noite do verso 1 ao 5. Evangelho de Mateus 7, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor, para que todos acompanhem, aqueles que estão aqui conosco, aqueles que acompanham em suas residências através do canal da nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor: acompanhe a leitura com temor, com fé, porque é o Senhor falando conosco nesse momento. É Deus ministrando vida aos corações daqueles que creem. Por isso é nessa perspectiva e é dessa forma que nós devemos abordar a leitura da palavra do Senhor. É Deus falando ao coração daqueles que creem. Então, nesse sentido, eu convido você com muita alegria e temor em seu coração, ouvir o Deus que fala à igreja. Porque assim diz o Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não te reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, aplique ao seu coração, e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de eterna bondade, graças te damos, ó Deus, porque estamos diante da tua palavra, que fala de maneira poderosa ao coração de todo aquele que crê. Diante da tua palavra que opera com toda a eficácia, ó Deus, no coração daqueles que amam o Senhor, creem nessa verdade e temem ao Senhor. Por isso, ó Deus, nós suplicamos nesse instante que o Senhor conceda a mim e aos meus irmãos, ó Deus, fé suficiente, não só para ouvir a tua voz, fé suficiente não só para crer, ó Deus, naquilo que o Senhor há de revelar ao meu e ao coração dos meus irmãos, mas que o Senhor nos dê coragem, ó Deus, de viver de conformidade com aquilo que o Senhor há de revelar na verdade do teu evangelho. Essa é a minha oração, é o meu clamor, é como te suplico nesse instante, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, sejam todos bem-vindos à Quinta Igreja. É uma alegria tê-los aqui mais uma vez nessa noite, acompanhando a nossa exposição no Evangelho de Mateus. E como todos aqueles que já há algum tempo nos acompanham, nós estamos fazendo uma exposição dos ensinos de Jesus que estão contidos no Evangelho de Mateus. Como todos, ou grande maioria já sabe, o Evangelho de Mateus é constituído por 5 discursos de Jesus, onde Jesus está ensinando como é que o cidadão do reino dos céus deve proceder e viver no reino de Deus aqui nessa presente era. Então, como estamos afirmando, já começamos a estudar, e então demos início ao primeiro discurso ou ao primeiro ensinamento de Jesus. E o primeiro ensinamento de Jesus compreende o capítulo 5 até o final do capítulo 7, também conhecido historicamente como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, aonde nesse primeiro discurso Jesus ensina sobre o caráter do cidadão do reino dos céus, como as virtudes ou quais são as virtudes inerentes àqueles que são cidadãos do reino dos céus. Depois Jesus vai ensinar nesse seu primeiro discurso acerca
da justiça do cidadão do reino dos céus. Por isso que lá no capítulo 5, no verso 20, ele vai dizer: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E é nessa perspectiva, Jesus falou sobre o caráter, Jesus ensinou sobre qual é a justiça do reino dos céus. Então, nesse seu segundo ensinamento, desse primeiro discurso, ele está dizendo: olha, existe uma justiça que é para Deus e uma justiça que é para os homens. E como se Jesus estivesse dizendo a mim e a você nessa noite, qual é a justiça que norteia o seu coração? Você é dirigido por quais valores morais e éticos em seu coração? São os valores morais que o mundo lhe ensinou, ou são os valores morais e éticos da justiça do reino dos céus? Quais são os valores que norteiam as suas escolhas, a maneira como você trabalha? Quais são os valores que norteiam a maneira como você exerce a sua função ou os seus papéis nos diversos estratos sociais aos quais eu e você, nós pertencemos? Quais são? Qual é a justiça que norteia no seu papel de esposo, no seu papel de esposa, nos nossos papéis de pais, nos papéis de filhos? Como é que nós exercemos? Por quais valores norteamos a maneira de existir no reino dos céus, no reino de Deus dessa presente era? Depois de ensinar sobre essa justiça do cidadão do reino dos céus, ou do cidadão do reino, que é uma justiça, que existe uma justiça que é para Deus, ele trata da aplicação dessa justiça. E é a partir daí que ele introduz então o capítulo 6, no verso 1, quando no verso 1 do capítulo 6 ele diz: então, se existe uma justiça que é para Deus ou para os homens, então guarde o seu coração, para que o seu coração seja norteado pela justiça do reino, pela justiça de Deus, não pelas justiças dos homens, aonde você vai viver de maneira que essa justiça é exercida para que os homens vejam. Então guarde o seu coração disso. Então ele vai trabalhar a aplicação da justiça do reino. Ele já havia explicado qual é essa justiça, como ela deve ser compreendida. Ela deve produzir luz, ela deve trazer sabor aonde você se encontra. Então, se é por essa justiça, então guarde o seu coração para que ao fazer isso não seja para agrado dos homens, mas para Deus. A questão que Jesus levanta no capítulo 6, só para que a gente relembre, é importante termos esse cenário na nossa mente, porque se Deus nos der a graça de você contemplar esse Jesus que está na montanha, ensinando aos discípulos, se Deus abrir os seus olhos para que você pela fé contemple, seja grato a Deus. Se ao ler o texto, Deus lhe conceder a graça de você ouvir esse Jesus falando ao seu coração, obedeça a Deus. Se você conseguir pela fé sentir essas palavras vibrando dentro de você, quebrante-se diante dele e se submeta à sua vontade nessa noite em nome de Jesus, porque Jesus está justamente levantando a seguinte questão: o que você faz. A gente falou em um outro momento aqui na igreja, ou seja, o que você faz e como você faz. O importante é a quem você quer agradar. Essa é a pergunta que Jesus quer responder. O que você faz e como você faz? Quem é que você de fato quer agradar quando você faz o que está fazendo? Permitam-me a redundância de expressão. Quando você é pai, quando você é mãe, quando você é filho, quando você é estudante, quando você vai ao trabalho, a quem de fato você quer agradar ao fazer isso, ao desenvolver as muitas atividades laborais da sua vida, do seu dia a dia? A quem você quer agradar? E aí a resposta que Jesus provoca na reflexão dos discípulos, dos cidadãos do reino dos céus, é que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, haverá luz em nós. Mas se os nossos olhos forem maus, ele vai falar isso lá no verso 22 e 23 do capítulo 6. Grandes trevas serão, ou seja, haverá uma luz dentro de nós, mas essa luz irá produzir trevas.
haverá um valor que vai lhe conduzir, que vai lhe orientar, que vai determinar as suas escolhas, mas são valores de trevas, não são valores que trazem luz ao seu coração. E aí Jesus joga esse argumento dizendo que para sustentar esse argumento, após responder para quem eu quero agradar, e eu preciso refletir sobre isso, é justamente por esse argumento que Jesus apresenta de ter um olhar, os olhos iluminados, ou ter os olhos vivendo em trevas, porque fará com que a minha vida seja uma verdadeira treva existencial. Daí a razão de nós estarmos indiferentes, desanimados, frios espiritualmente, descomprometidos, por causa dos olhos da luz que brilha dentro de nós. Não é uma luz que quer agradar a Deus, é uma luz, por muitas vezes, que quer agradar os homens. E o argumento que Jesus usa para explicar essa verdade no capítulo 6 é porque ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou vai amar a um e aborrecer o outro, ou vai se devotar a um e automaticamente desprezar o outro. Servir aos dois, isso é uma impossibilidade existencial. A gente vê isso já no finalzinho do capítulo 6. Porque nós não podemos servir a dois senhores, diz o verso 24 do texto. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu uso a ilustração, nós ouvimos isso no momento oportuno, que você não pode servir a Deus e a Mamon, colocando o dinheiro como com aspecto de divindade, né? As riquezas como aquele que você possivelmente encontra na riqueza a sua segurança. Mas o que Jesus de fato está tratando, e nós falamos sobre isso, é das coisas aonde está o nosso coração, presbítero Zé Humberto. É do verdadeiro ídolo que não é o dinheiro, que não é a minha esposa, que não são os meus filhos, que não é a igreja, não são os meus bens. É o verdadeiro ídolo, sou eu. Eu que me coloco muitas vezes no lugar de Deus. E aí ele diz: a quem você quer agradar? Ao seu coração ou agradar a Deus? Às suas emoções ou agradar a Deus? Aos seus desejos ou agradar a Deus? Porque você não pode servir a Deus e a você ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou vai se devotar a um e desprezar o outro, ou vai amar a um e se aborrecer do outro, ou aborrecer o outro. Agradar os dois, isso é impossível. São verdades que se excluem. Ninguém pode servir a dois senhores. E logo em seguida Jesus então surge então uma outra questão, ou seja, se eu sou norteado por essa justiça e eu devo guardar o meu coração para que a minha justiça seja para Deus e não para os homens, então eu preciso refletir não só o que eu faço e para quem eu faço. E no capítulo 6, quando você dá esmola, para quem você dá esmola, quando você ora, para quem você ora, quando você faz jejum, para quem você faz jejum, quando você trabalha e ajunta os seus recursos, para quem você faz isso, para quem você está fazendo isso, porque se não houver luz, grandes trevas serão. E logo em seguida ele levanta então uma outra questão: então, se você é cidadão do reino dos céus, em quem você de fato confia? Que foi o último sermão que nós ouvimos aqui no domingo passado, que é a questão da ansiedade. E eu poderia resumir numa fala só que a ansiedade é fruto da minha confiança em Deus. E isso é sério para nós. Ser tomado de ansiedade é falta de confiança em Deus. E aí alguém porventura poderia dizer em seu coração: ah, pastor, então eu não confio em Deus. Mas não é para que você sabote o seu coração que eu afirmo isso. Não é para que você diga: ah, então nem crente eu sou, porque eu não confio em Deus, porque se tem uma coisa que eu sou é ansioso. Pelo contrário, quando Jesus fala essa verdade, é um ensinamento do próprio Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco, é para que nós, uma vez confrontados por essa palavra, possamos orar como orou o pai daquele menino lunático lá de Lucas, quando ele diz: Senhor, dessa ambiguidade que nós vivemos, que ele diz: Senhor, eu creio, mas falta fé. Eu creio, Senhor, que eu não posso viver ansioso, eu sei que eu tenho que confiar em Ti, mas me falta fé. E aí ele ora ao Salvador e diz: então me ajuda, ó Pai, na minha falta de fé. Me ajuda, ajude-nos, ó Deus, nessa noite, na nossa falta de confiança em Ti. Porque é por causa dessa ausência de confiança que nós somos o crente que somos.
É isso que Jesus está ensinando no capítulo 6, para que nós possamos introduzir. Então ele vai explanar, e o presbítero Wellington expôs de uma maneira clara para todos nós, ou seja, a falta de confiança em Deus produz em nós ansiedade, e a ansiedade gera em nós preocupações, gera em nós uma atitude de desobediência. Por isso Jesus diz, olha, não anda ansioso por coisa alguma. Gera em nós a falta dessa justiça, de guardar o nosso coração no desejo de agradar a Deus, dessa justiça para Deus, faz com que nós vivamos e sejamos os crentes que somos tomados de ansiedade, ou seja, incapazes de confiar em Deus. E como a minha justiça não é uma justiça para agradar a Deus, muitas vezes é para agradar as minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo, a leitura que eu faço da realidade a qual eu pertenço e vivo. Isso produz em mim desobediência contra Deus, isso produz em mim sentimentos inúteis, é o que ele vai dizer da ansiedade. A ansiedade é desobediência a Deus, é inútil. A sua ansiedade ou as suas preocupações, ela é imprópria, porque é assim que os gentios que não têm fé procedem. Nós somos filhos de Deus, somos cidadãos do reino, nós não deveríamos agir dessa maneira imprópria. E aí ele diz, essa ansiedade ou essas preocupações que dominam o nosso coração, numa certa medida é uma demonstração da nossa incredulidade. Em outras palavras, da nossa incapacidade de crer em Deus. Por isso a gente é tomado por esse sentimento. O fato é que uma justiça que agrada a Deus, ela, quando é praticada para Deus, ela desnuda e acaba revelando outras questões pecaminosas na nossa vida. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. O fato é que a minha falta de confiança em Deus, ou um coração não norteado pela justiça de Deus, revela, de fato, essa geografia do coração. Eu tenho chamado de geografia do coração, porque Jesus, no capítulo 6, ele vai dizer, aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. É ali que está o nosso coração. Em quem a gente confia, em quem a gente espera, aonde está a sua felicidade, é ali que está o seu coração. Aonde está o seu contentamento, é ali que vai estar o seu coração. E aí Jesus vai dizer, mas o cidadão do reino dos céus tem o seu contentamento, a sua alegria, a sua felicidade em Deus. Porque se não estiver lá, certamente iremos sucumbir nas muitas preocupações da vida. E aí acaba revelando esse coração pecaminoso que nos domina muitas vezes, essas questões do pecado que estão presentes no nosso coração, onde a gente se alegra algumas vezes com a derrota do nosso inimigo. Isso revela onde está o nosso coração. Só a título de exemplo, a maneira como nós defendemos coisas que são claramente abominação contra Deus, revela onde está o nosso coração. Posturas que ofendem a Deus e nós defendemos essa postura, só revela onde está o nosso coração. A maneira como respeitamos, ou melhor dizendo, desrespeitamos os nossos pais, só revelam aonde está o nosso coração. Então perceba que a ênfase de Jesus nessa perícope toda do capítulo 6, eu estou resumindo para introduzir o capítulo 7, é simples. Jesus está a nos indagar, fazendo a seguinte pergunta: vocês afinal confiam ou não confiam no vosso Pai que está nos céus, aquele que vê você em secreto e sabe das suas necessidades, aquele que contempla a sua dor? Vocês confiam ou não confiam que de fato vocês valem mais do que os pardais? Vocês acreditam ou não acreditam que Deus deu vida a você? Se Ele deu vida a você, por que você se preocupa com o alimento? Se Deus foi capaz de dar um corpo a você, por que você está preocupado com as vestes? O Deus que deu vida e deu corpo a vocês não haverá de suprir, de prover a sua alimentação e de proteger vocês naquilo que vocês precisam vestir? Ou vocês não confiam nele? Essa é a questão. E Jesus usa essa ilustração para apresentar essas verdades para nós. Ele te deu vida, não vai porventura suprir os alimentos? E aí eu lembro do Salmo 106, quando o salmista escreve essa verdade, ele diz: todos
E ele falando da criação. Todos esperam de ti que deis o alimento. Se há criação, os animais irracionais esperam em Deus, porque nós, como imagem daquele que criou todas as coisas, a semelhança daquele que criou todas as coisas, não iremos nós esperar nele? Essa é a grande questão. Como é que você, Manuela, que é a imagem de Deus, não vai confiar que Deus há de suprir e prover as suas necessidades e lhe proteger com aquilo que você precisa? Como não? Eu não vou confiar nesse Deus. E é essa a questão que o texto vai nos ensinando. Então Jesus não está dizendo, não se preocupe com nada, por exemplo, como o próprio texto nos ensina no final, no verso 34. Jesus não está dizendo, olha, não se preocupe nunca. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, pelo contrário, quando a preocupação chegar, confie que Deus está cuidando de você, porque ela vai chegar. É que o verso 34 vai dizer, se você ler o final do verso 34 do capítulo 6, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, porque amanhã vai ter seu próprio mal, vai ter preocupações, trará motivos de preocupações do seu coração. Mas quando esse dia chegar, confie que Deus está cuidando de você. Amém, querido? Essa é a verdade que o texto está nos ensinando. Ou seja, você tem um pai que te vê em secreto, você tem um pai que conhece as suas necessidades, você tem um pai que cuida de vocês. Amém, queridos? Essa é a verdade que o texto vai nos ensinar. Ou seja, quando a preocupação chegar, e ela vai chegar, Deus sabe do que você necessita, e aí eu ouso a dizer, não se preocupe. Não se preocupe. Eu ouso a dizer, não se preocupe com o alimento ou com o que você haverá de vestir ou com o que você haverá de beber. Se preocupe sim em agradar a Deus. Porque essa é a justiça que Jesus está falando no verso 1. Guarde o seu coração para não viver uma justiça para agradar os homens. E como a gente é inclinado a viver dessa maneira? Uma justiça que agrada os homens. Uma justiça onde a gente é reconhecido. Uma justiça onde a gente quer ser valorizado. Uma justiça onde a gente quer ser respeitado. Por vezes a igreja ensina a vivermos dessa maneira. Por vezes a igreja reforça esse comportamento em nós. Não sei se você já parou para pensar, há algum tempo atrás, antes de nós suspendermos os nossos trabalhos no departamento infantil, falando com a nossa líder do departamento infantil, e aí eu falei, olha, na igreja a gente não cria competição mais entre os meninos, não. Não crie competição, porque isso não é evangelho. Não coloque disputa para quem lê mais a Bíblia vai ganhar um prêmio. Quem trouxer um amiguinho vai ganhar um chocolate. Não faça isso, porque isso não é evangelho, gera uma motivação errada. Porque haverá aqueles, vai ter a criança Sara Leal, que vai estar lá e impossibilitada de ler a Bíblia, não tem às vezes pais cristãos que a incentiva a ler, e ela não vai ter lido a Bíblia, não vai ter decorado nenhum versículo, não vai ter convidado ninguém, mas está lá, e aí ela não teve as mesmas chances que o outro, e o outro se destaca porque é filho do pastor. Aí o Alan leu a Bíblia, o Alan declarou o versículo, o Alan convidou um amigo, o pai convidou um amigo pelo Alan, e lá está o menino ganhando um brochinho de que nada serve, enquanto o outro... E o evangelho não é isso. Isso não é evangelho. O evangelho não nos convida a sermos competitivos e dizer, olha, bacana, agora você tem um motivo de vir à igreja, você é o campeão de frequência de escola dominical, está aqui o seu prêmio. Isso não é evangelho. O evangelho, por outro lado, vai nos ensinar a amar a Deus pelo que Ele é, a desejar estar na presença dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, querido? Isso é evangelho. Não é porque nós competimos para aparecer, e é isso que Jesus está ensinando. Então, Ele introduz que é por causa desses parâmetros que a gente acaba criando no nosso coração e vivemos uma justiça para homens,
a gente acaba criando no nosso coração esse desejo de julgar o outro. E é nessa perspectiva que eu vou pontuar aqui de uma maneira bem objetiva e prática. A gente continua domingo que vem, quando Jesus vai ensinar que um coração que guarda a justiça, a sua justiça para Deus e não para os homens, é um coração que não julga o outro a partir de si mesmo. Guarde isso no seu coração, porque Jesus não está proibindo que eu possa identificar aquilo que de fato desagrada a Deus, mas está proibindo que o meu julgamento seja um julgamento a partir de mim mesmo, quando eu sou o referencial desse valor de juízo. Eu chego primeiro na igreja, vocês só chegam atrasados, nenhum de vocês tem compromisso com Deus, porque eu sou o modelo, eu sou o diapasão. Aí Jesus, olha, você não pode ser a régua de medir, não é você o modelo de justiça. E aí Jesus vai pontuar algumas razões, porque nós não somos esse modelo de justiça. Então, a questão que precisa ser respondida nesse momento aqui no capítulo 7 é: qual a atitude do cidadão do reino de Deus diante dos outros? Como é que nós nos portamos diante dos outros? Aí Jesus responde: não julgue. Jesus está proibido ao cristão de emitir um valor de juízo sobre certo e errado. Obviamente não, mas ele está dizendo que julgar a partir de si mesmo é pecado. Quando você é o modelo, está errado. Quando o modelo de juízo é a partir de você e não Cristo, não a justiça de Deus, certamente os valores que você está usando para julgar o que acontece à sua volta são valores que é pela justiça dos homens e não pela justiça de Deus. E aí ele dá algumas razões a partir do verso 1, do verso 7, porque eu não devo julgar. E a primeira razão que eu quero pontuar para você, para que você estude depois, é porque Deus, somente Ele, é o único e o verdadeiro juiz. Não existe outro juiz além de Deus. Deus é o único e verdadeiro juiz. O verso 1 do texto diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. O interessante da construção gramatical aqui do verso 1 é que a parte B do versículo, o verbo, está num tempo verbal, que o tempo não vai me permitir explicar como deveria ser explicado, mas está num tempo que a gente chama em grego de auristo. A voz é uma voz passiva, o sujeito está sofrendo a ação, e o modo é um modo subjuntivo. Então, para quem é da área de letra, tenta organizar essas ideias na mente, porque é essa ação que o verbo está imprimindo. Só que a ação do verbo julgar, que aparece no verso 1, ela acontece no auristo, que não tem uma tradução para a nossa língua. Nós não temos essa conjugação no vernáculo brasileiro, na língua portuguesa. A gente não sabe conjugar o verbo julgar no tempo auristo, porque a ideia do tempo auristo é uma ação que acontece de uma maneira pontual, que não respeita os tempos, quer seja passado, presente ou futuro. É algo que acontece, é assim que é. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, não julgueis, porque quem julga é Deus. Esse julgamento vai acontecer em Deus, e é o que toda a revelação concorre para essa compreensão. Por exemplo, quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 30, o autor dos Hebreus diz: ora, nós conhecemos, nós sabemos, aquele que disse: a mim pertence a vingança, diz o verso 30, e aí ele diz e acrescenta: o Senhor julgará o seu povo. Se você continuar nessa mesma pesquisa, você vai perceber que em João, no capítulo 12, no verso 48, ele diz: quem a mim me rejeita e rejeita a minha palavra, tem aquele que o julga, apontando que Deus haverá de julgar. Eclesiastes, por sua vez, no capítulo 3, verso 17, diz: Deus haverá de julgar o justo e o perverso. Porque, diz Romanos, no capítulo 14, verso 10, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos nós. Aí o texto: então não compete a você, Sara, julgar os outros, porque só existe um juiz, que é Deus.
Amém, querido? Mas o texto continua, porque eu não devo julgar, porque eu não devo incorrer nessa justiça dos homens, e onde a partir de mim me coloco no direito de dizer, eu sou melhor do que o presbítero Wellington, porque eu leio a Bíblia todos os dias, não falta um culto de oração, não falta um culto de ensino, eu sou aquela herança que a gente aprendeu da escola dominical, distorcida, não bíblica, meramente religiosa, que está incutida no nosso coração. Só é crente quem faz isso. E aí a gente vai emitindo valores, isso não é crente, isso não é dessa maneira, e a gente vai emitindo valores de juízo. Aí o texto, olha, se você tem a justiça de Deus, não é com esses olhos que você olha para o outro, não é com esses olhos, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe da sinceridade de cada um de nós. E aí ele vai para o próximo ensino dizendo, justamente porque nós não devemos julgar, eu preciso entender que eu não devo julgar, porque só existe um verdadeiro juiz, um único juiz, que não sou eu e é Deus. Eu não devo julgar porque a minha medida de julgar é injusta. Os meus critérios dessa medida de julgar não produzem justiça. Olha o que diz o verso 2, 3 e 4 do texto, da maneira bem objetiva. Diz assim o verso 2, 3 e 4 do texto de Mateus 7. E aí ele diz, então não julgue, porque você prestará conta diante de Deus. E aí ele explica, então ele apresenta um argumento, por que eu não posso julgar? Não só porque eu vou prestar conta diante de Deus, eu mesmo vou prestar conta diante de Deus, mas porque o critério com o qual eu uso para julgar, é esse critério que eu sou julgado pelos outros. O critério que eu uso para medir, é esse o critério que eu uso para ser medido. E aí diz o texto, como é que eu posso tirar o argueiro no olho do outro se há uma trave no meu olho? Você já encontrou o crente que fala de horário, de leitura da Bíblia, de atrasos, e aí quando menos se espera, ele é um daqueles que está atrasado, ele é um daqueles que não tem compromisso, ele é um daqueles que não lê a Bíblia? Você conhece crente assim? Que está cheio de mostrar o defeito da igreja, cheio de mostrar as fraquezas da igreja. A igreja não ora, a igreja não ensina, a igreja não faz isso, mas ele mesmo não faz nada daquilo que ele denuncia. Já conhece crente assim? Conhece? Aqui na Quinta Igreja só tem santo, não tem ninguém assim, é só nos outros cantos. Então é assim que acontece. E aí Jesus diz, olha, como é que vocês fazem isso, usam essa régua de medir, usa esse critério para avaliar o outro? Então não julgue, porque você não é capaz de tirar a trave dos seus próprios olhos. E aí, quando você olha para a revelação bíblica que vai compreender esse mandamento, essa revelação de Deus, você tem texto como Tiago, no capítulo 4, no verso 11, quando o autor bíblico diz, irmãos, e ele fala de uma maneira carinhosa a crentes, não é para descrentes, é para crentes. Ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros, porque aquele que fala mal ou julga, diz Tiago, no capítulo 4, no verso 11, a seu irmão, fala mal da lei e ele julga a lei. Aí ele, de ato contínuo, já explica. E aí você deixa de ser observador da lei e passa a ser o juiz dessa lei. E aí ele indaga, quem é você para julgar o próximo? Se só existe um legislador e juiz entre nós. Quem é você? Se você ainda se debruçar para estudar sobre essa ação de julgar, esse sentimento que invade o nosso coração por causa da nossa justiça, que é a partir de nós, a partir do que eu faço, você perceberá muitas vezes do que compreenderá o que Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 1, ele diz, portanto, e ele começa com essa conjunção adversativa, dizendo, portanto, és indesculpável quando julgas. E aí ele diz, quando julgas quem? Os ímpios? Não, quando julgas quem quer que seja. Porque no que julga o outro, condenas a ti mesmo, a régua de medir. Porque praticas as mesmas coisas que condenas. Você pratica as mesmas coisas que você condena.
E aí Deus diz para você: você é indesculpável. Não é assim que o cidadão do reino vive. Ele não julga. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Um ministro da palavra estava compartilhando a sua indignação com um evento que aconteceu na vida dele. Ele falou: olha, Ricardo, eu vou dizer para você, eu estou muito indignado. A próxima vez que eu encontrar esse irmão, eu vou socar esse irmão, eu vou fazer isso nesse irmão. Ele começou a falar uma série de baboseiras nesse sentido. E aí, depois de muito tempo, eu digo: mas reverendo, você não precisa ser assim. Aí eu fui conversando, desarmando o coração dele. Aí ele falou: não, Ricardo. Aí ele sentiu que eu não acompanhei no raciocínio. Ele, num dado momento, chegou e falou: olha, esquece 50% do que falei. E eu disse para ele naquela ocasião, eu disse: olha, pastor, deixa eu dizer algo para o senhor. Eu procuro emitir valor de juízo pelas pessoas. Eu conheço o Senhor. Eu sei a quem o Senhor ama. Eu sei quem morreu pelo Senhor. Eu sei a quem o Senhor pertence. E o Deus que morreu pelo Senhor há de guardar o Senhor de si mesmo. Então eu olho para o Senhor com os mesmos olhos que o meu Salvador olha para mim. É assim que eu olho. Eu não olho para o Senhor como alguém que agora deixou de ser pastor porque experimentou e falou o que está no seu coração nesse seu momento de indignação. Aí ele agradeceu, a gente orou junto e se despediu. E ficou essa lição para o meu coração. A gente precisa nos guardar. Porque se certamente a gente, a justiça for a partir de nós, eu vou dizer: como é que um presbítero Zé Humberto fala uma coisa dessa? Que absurdo! Como é que diz que é crente? Já escutou crente falando assim? Está assim, ó. Porque a nossa justiça não é a justiça do reino. É a justiça que é feita para homens. Para concluir, o texto vai nos ensinar, dentro dessa mesma perspectiva. João 7,24, ele diz: não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Pela justiça do reino. A justiça com a qual você foi alcançada. A justiça que deve nortear o nosso caráter de misericórdia, bem-aventurança, de mansidão, de pacificação. É por essa justiça que eu julgo os eventos à minha volta. E por fim, eu concluo de uma maneira bem objetiva. Nós precisamos entender essa justiça, não só para reconhecer que existe um justo juiz, não só porque a medida a qual eu uso para julgar é uma medida injusta e produz injustiça, mas também eu preciso entender que na minha medida de julgar é pura hipocrisia. Eu estou sendo hipócrita. É assim que o verso 5 termina: hipócritas. Não deveria você primeiro tirar a trave do seu olho antes de tirar o argueiro do seu irmão? Você é um bom hipócrita. Você não está trazendo para a realidade de igreja. Você não está preocupado com a vida de oração da igreja, quando você diz que está preocupado. Você não está preocupado com a leitura da palavra, como você disse que a igreja deveria orar mais, estudar mais. Você não está preocupado, isso é hipocrisia. É isso que Jesus está dizendo e denunciando aqui. Você não está preocupado com a evangelização da igreja, isso é hipocrisia sua, porque você não lê a palavra, você não ora e você não evangeliza. Como é que você diz que está preocupado com essas coisas? Isso é hipocrisia. Você não deveria primeiro tirar a trave do seu olho para poder ser um instrumento de bênção na vida do outro? É nessa perspectiva que Jesus está ensinando o cidadão do reino dos céus. Ele não olha para o outro, ele olha para si mesmo e diz: Senhor, quão miserável eu sou, tem misericórdia de mim e me ensina a orar, como diz W.A. Toze. Tenho compartilhado nos grupos de oração remota, onde eu tenho tido a oportunidade, e W.A. Toze, ele diz: ore, continue a orar até você orar de verdade. Porque tem aqueles que nem querem orar, nem têm interesse de orar. Tem aqueles que oram, mas não sabem orar. Mas tem aqueles pelos quais o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. E esses são aqueles que oram segundo a vontade do Pai. E quando eu oro segundo a vontade do Pai, eu digo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Faz de mim uma pessoa diferente, um cristão diferente, em nome de Jesus. Amém, querido? É assim que nós vivemos. E aí o texto
Jesus está justamente dizendo, olha, ele não está proibindo que você não deve julgar as coisas que ofendem a Deus. Nós devemos julgar. É tanto que o texto vai dizer sal e luz, né? Sal e luz, trevas e escuridão. Ele vai apresentar esses contrastes, vai apresentar no verso 6 cães e porcos. Ele vai dizer, então há pessoas que agem feito cães, há pessoas que agem feito porcos, vai ficar para o próximo domingo, né? Mas, e essa é a ideia, ele não está proibindo o julgamento, ele está dizendo, quando você for emitir um valor de juízo, olhe para você primeiro, olhe para a trave que está no seu olho, para que aí sim você vai ser um instrumento de bênção, não de condenação, mas de bênção, para tirar o cisco do olho do seu irmão, para ser alguém que vai incentivá-lo a ter uma vida cristã. E aí eu falei para a reunião de SAF, nessa última sexta-feira que nós fizemos com as meninas, que a gente tem o hábito de querer, principalmente as mulheres, né? BFF, né? É BFF? É BFF. Ah, fulano é minha BFF, minha amiga para sempre, né? A irmã para sempre. É amiga para todos sempre, amiga de verdade para todos sempre, né? Verdadeiras amigas de verdade. E aí eu disse para as meninas, a maioria das vezes nós não queremos uma amiga de verdade, nós queremos uma cúmplice de verdade. Nós não queremos uma amiga de verdade, porque seremos, no caso das mulheres, eu estava dizendo para elas, seremos amigas de verdade quando o nosso interesse for levar a outra para Cristo. Se o nosso interesse é só apoiar o pensamento da outra, eu não sou amiga de verdade. Eu sou uma péssima amiga, porque amigas de verdade, amigos de verdade, nos conduzem a Cristo. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos dê graça. E eu quero orar convidando a você a ler primeiro aos Coríntios, no capítulo 4, eu fecho com esse texto, 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 5, se você puder abrir rapidamente, a gente lê e ora, e fica aí o desejo para você estudar mais esse texto, tirar mais lições. 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 5. Quando Jesus diz assim, para mim e para você, ele diz assim, portanto, os irmãos acompanhem, diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, somente então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Porque cada um de nós haveremos de dar conta de si mesmo a Deus. Porque cada um de nós, se tivermos de nos queixarmos de alguma coisa, diz o texto de Lamentação, nos queixemos dos nossos próprios pecados, nos arrependamos, nos esquadriemos e voltemos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e que é eficaz na vida daqueles que creem. E eu peço nesta hora, Senhor, que o Senhor conceda a graça, ó Deus, de crermos naquilo que o Senhor nos ensina, de vivermos essas verdades que o Senhor nos ensina, que nessa noite nós possamos compreender que a verdadeira justiça que agrada o Senhor faz de nós cidadãos do reino, ó Deus, que reconhece que existe o justo e o verdadeiro juiz, aquele a quem de fato haveremos de prestar conta, aqueles a quem de fato estarão diante do tribunal justo, tribunal do Senhor. Por isso, ó Deus, não nos permita sermos modelo, ó Deus, usarmos a nossa régua para sermos o diapasão para a vida do outro, porque somos pecadores, imperfeitos, por vezes estamos incorrendo nos mesmos erros que apontamos. Estamos, ó Deus, denunciando as mesmas faltas que cometemos e somos, ó Deus, portanto, julgados por isso. E, ó Deus, e caímos nesse enredo,
ó Deus, nessa rede, ó Deus, de intriga, de ofensa, de desânimo, que drena a energia que deveria estar voltada para agradar o Senhor. Ó Deus, que o Senhor livre-nos, ó Deus, de toda hipocrisia da nossa alma e do nosso coração, para que possamos tirar a trave, ó Deus, dos nossos olhos, que nos impede de ver o Deus misericordioso e gracioso que Tu és. Ó Deus, e faça tratar o outro como alguém, ó Deus, a quem vamos dar suporte para ajudá-lo a caminhar, ó Deus, em meio aos seus tropeços. Alguém, ó Deus, que vai estender a mão para pôr o outro em pé por causa das suas fragilidades. E a nós outros, ó Deus, que nos julgamos fortes, ó Deus, nos ensina a cuidar para que nós não caiamos. Nos ensina, ó Deus, a vigiar, para que nós não venhamos a tropeçar, não para orgulho nosso, mas para sermos instrumento bendito nas mãos do Redentor, para curar aqueles que tropeçam. Ó Deus, imprima esse desejo no meu coração, no coração da Tua igreja, que de fato nós sejamos modelos de oração, que de fato nós sejamos um modelo de leitura da palavra, da evangelização, do compromisso contigo. Não é o outro que tem que fazer, sou eu. Por isso, ó Pai bendito, me ensina, Senhor, a olhar para o Cristo, que fez tudo que precisava ser feito, sem se importar com os seus acusadores, sem se importar com aqueles que não o apoiavam, mas olhou, ó Deus, convictos de que estava vivendo essa presente existência para agradar o Pai. Imprime essa verdade em cada um de nós, que a nossa vida seja norteada pela justiça, a quem todos os dias decidimos agradar a Deus. Essa é a minha oração em favor de cada um de nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.